Minha mãe não tinha como me procurar, mas tomou a segunda decisão mais acertada. Permaneceu onde estava. No meio de uma conversa, perguntei por que ainda morava em Ganesh Talai, quando poderia ter ido para Burhanpur viver com Kalu e a esposa. Ela falou que queria ficar perto da casa onde vivia quando desapareci. Assim eu poderia encontrá-la se algum dia voltasse. A ideia me deixou abalado. É verdade que, se ela tivesse se mudado para mais longe, eu não teria tido a menor chance de rastreá-los. A força de sua crença de que eu estava vivo me parece hoje um dos aspectos mais extraordinários de toda essa história. Testemunhei tantas coincidências, tantos acontecimentos estranhos, que aprendi a simplesmente aceitá-los e até a me sentir grato por eles. Kalu e Shekila me disseram que sempre guardaram com carinho as recordações de todos nós brincando e tomando banho juntos quando éramos crianças. Todas as brincadeiras e travessuras dos nossos primeiros anos. Desde o início em Hobart, eu costumava imaginá-los na Índia, toda a noite antes de dormir. Como eles, eu pensava nos bons tempos que havíamos compartilhado e tentava enviar mensagens à minha mãe, dizendo que estava bem e que pensava nela e na família, na esperança de que ainda estivessem vivos e bem. Poderia um forte elo emocional criar algum tipo de conexão telepática? Soa forçado dizer isso, mas passei por tantas coisas que desafiam a razão que não posso excluir a ideia por completo. A mim parece que, de algum modo, a mensagem foi recebida. Por fim, minha mãe me contou que um dia estava orando a Alá, pedindo bênçãos para a família, quando minha imagem surgiu em sua mente. No dia seguinte, eu retornava para Ganesh Talai e para sua vida. Nessa visita, também conversamos sobre como nossas vidas estavam mudando desde o meu retorno. Minha mãe me contou que, por causa da publicidade advinda das reportagens na mídia, muitas famílias queriam que suas filhas se casassem comigo, mas ela queria que eu soubesse que qualquer decisão sobre casamento seria minha e somente minha. Tentei mais uma vez explicar a ela sobre Lisa, que, embora fôssemos muito felizes juntos, não tínhamos planos de nos casar imediatamente. Ela ficou um pouco cética. Meu irmão e minha irmã eram ambos casados e tinham filhos. Minha mãe disse que seu único desejo era que eu fizesse o mesmo antes de sua morte, ou, nas palavras dela, antes que ela visse a estrada que leva a Deus. Queria que eu tivesse alguém para tomar conta de mim neste mundo antes que ela o deixasse. Tanto Kalu quanto Shekila disseram que gostariam de visitar a Austrália um dia, embora minha mãe se sentisse fraca demais para fazer uma viagem dessas. Shekila disse que não precisava ver cangurus nem o Sydney Opera House, mas que queria ver a casa onde eu havia crescido. Eles queriam conhecer minha família australiana e me disseram que oravam por ela todo dia na mesquita. Uma das coisas mais tocantes que minha mãe me disse foi que, se eu algum dia quisesse voltar e viver na Índia, ela construiria uma casa para mim, depois trabalharia duro para que eu fosse feliz. Claro, minha intenção era o oposto disso. Eu queria dar uma casa a ela e dar tudo de mim para fazê-la feliz. Dinheiro pode ser um assunto delicado quando se trata de família, mas eu queria compartilhar a sorte que havia tido. Para os padrões da minha família indiana,
Eu era um homem rico que ganhava um salário anual com o qual eles podiam apenas sonhar. Mas eu tinha consciência de que precisava ir com cuidado, pois não queria que a questão do dinheiro complicasse ou maculasse nossa relação, ainda tão recente. Nós 4 discutimos sobre que arranjo seria mais benéfico. O trabalho novo da minha mãe como faxineira lhe rendia 1.200 rúpias por mês, uma quantia muito maior do que a que ela ganhava quando eu era pequeno, mas ainda assim um salário precário, mesmo para o interior da Índia. Assim, combinamos uma maneira de eu complementar sua renda. Quando disse aos meus irmãos que queria comprar uma casa para minha mãe, debatemos sobre se ela devia se mudar de Ganesh Talai e ir morar mais perto de um deles. Mas ela estava feliz ali e queria continuar no bairro onde tinha passado a maior parte da sua vida. Então decidimos procurar uma casa lá mesmo, talvez até o lugar onde já morava, mas fazendo as reformas há muito necessárias. Inevitavelmente, o tema do meu pai veio à tona. Meu irmão e minha irmã se negavam a perdoá-lo. Não duvidavam de que ele tivesse visto alguma das tantas notícias sobre minha volta, mas eram inflexíveis em afirmar que o mandariam embora se ele aparecesse, por mais arrependido que se declarasse. Ele havia nos abandonado quando éramos crianças e precisávamos dele. Portanto, consideravam que tinha de viver com a decisão que tomara. Também ocupavam pela morte de Gudu. Se meu pai não tivesse nos abandonado, Gudu não teria sido obrigado a se arriscar no trabalho na ferrovia. Na visão deles, as linhas do destino remontavam da morte de Gudu e do meu desaparecimento até o dia em que meu pai trouxe sua nova mulher para nossa casa e a apresentou à minha mãe, então grávida. Mas embora meus familiares tivessem jurado jamais voltar a ter qualquer envolvimento com ele, independentemente das circunstâncias, eu não conseguia sentir o mesmo. Se ele se arrependesse de seu comportamento, eu poderia perdoá-lo. Talvez porque também tivesse tomado uma decisão que desencadeou uma série de acontecimentos imprevisíveis. Eu era capaz de imaginar que ele podia simplesmente ter feito a escolha errada e que todo mundo o mais havia decorrido disso. Eu não podia odiá-lo por cometer erros. Ele continuava sendo meu pai, ainda que, na verdade, eu não o conhecesse. E não conseguia deixar de pensar que minha reintegração ao passado estava incompleta sem a figura dele. Eu sempre havia tido dúvidas se ele se interessaria em me ver, porém, mais para o fim da minha estadia, recebi notícias suas através de uma pessoa que ainda mantinha contato com ele. De fato, meu pai tinha ficado sabendo do meu retorno e havia ficado irritado com o fato de ninguém da família ter contatado ele. Meu pai tinha ficado doente recentemente e queria me ver. A mensagem se encaixou quase perfeitamente no meu dilema. Apesar do tom nada simpático, eu não conseguia me manter totalmente insensível a ele e a seu estado de enfermidade. Entretanto, eu não tinha tempo de ir a Bhopal, muito menos para levantar a questão com minha família e pedir sua aprovação. A decisão teria de ser deixada de lado por enquanto. Se havia alguém que há muito eu estava ansioso para conhecer, era
Rochaká, um advogado local de 20 e poucos anos que era administrador do grupo de Facebook. Kandawá, minha cidade. Ele foi me visitar no hotel e foi bom poder, enfim, ligar seu nome a um rosto. O grupo dele tinha sido crucial para que eu confirmasse que havia encontrado a cidade certa. Rochak também tinha me ajudado a planejar a melhor maneira de viajar de Hobart para Kandawá. O Facebook tinha me auxiliado tanto quanto o Google Earth a reencontrar minha família. Fiquei feliz de poder agradecer a Rochaká pessoalmente, que ficou genuinamente muito feliz com o papel que ele e seus amigos do Facebook desempenharam na minha história, confirmando detalhes como a localização da fonte e do cinema próximos à estação de Kandiwá, uma vez que ele tinha se dado conta de que o cinema ao qual me referia havia fechado. Infelizmente, na época, ele se esqueceu de me enviar fotos que o confirmassem e eu não quis pressioná-lo. Agora, Rochaká afirmava que poderia ter ajudado mais se soubesse por que eu estava perguntando. Eu não me sentia à vontade para contar meus planos a ninguém. Rochaká estava fora da cidade quando a história da minha volta para casa foi divulgada, mas logo entendeu o que havia acontecido ao voltar e ver que seu grupo no Facebook de repente tinha ganhado 150 novos membros, metade dos quais não só não moravam em Kandawá, como nem indianos eram. Ele gostava de como a internet estava colocando habitantes de cidades remotas do interior, como Kandiwá, em contato com pessoas do mundo afora, bem como expandindo os horizontes dos indivíduos e construindo relações que antes teriam sido impossíveis. Algumas pessoas desprezam as relações de Facebook e dizem que se deve arranjar amigos no mundo real. A ajuda online de Rochaká foi essencial, certamente. Não há base mais sólida que essa para a amizade. Antes de ir embora, Rochaká me lembrou do provérbio hindu, segundo o qual tudo está escrito. O destino trilha seu caminho inevitável. Para ele, o fato de eu ter encontrado minha casa e minha família foi a realização do destino, assim como havia sido a ajuda dele. Rochaká também me ajudou em uma última coisa, arranjando-me um carro e um motorista para fazer comigo a viagem de 1h30 até Burhanpur, onde passaria a noite antes de embarcar numa jornada com dolorosas recordações. Eu tinha um trem para tomar. Capítulo 13. Retorno. Havia mais uma coisa que precisava fazer para poder enterrar certos fantasmas do passado. Eu queria voltar a Kolkata como adulto e, para chegar até lá, tomaria um trem em Burhanpur, assim como havia feito quando era um menino de 5 anos, que, em pânico, tinha se visto preso dentro de um vagão vazio. Precisava ver que recordações aquela viagem traria de volta. Na Índia, não existe nada que se assemelhe a reservar uma passagem de trem, com a imensa quantidade de pessoas para um número limitado de assentos. É preciso verificar exaustivamente um lugar reserva se quiser se assegurar de que
ao entrar no trem, não haverá ninguém já sentado no assento, e de que ele não será ocupado por outra pessoa durante a viagem. Isso se torna ainda mais difícil quando não se sabe exatamente aonde se está indo. Precisei de alguma ajuda para descobrir qual poderia ter sido o trem que havia me levado até o outro lado do país. A primeira vez que encontrei o Arnima foi na estação de Kandawar. Eu tinha acabado de abandonar uma longa fila na bilheteria, após me dar conta de que, sem falar hindi, seria difícil saber se estava comprando a passagem certa. Estava me sentindo derrotado por todo aquele processo. Por isso, a ajuda dela foi inestimável. Os trens que saem de Burhanpur seguem apenas duas direções, nordeste ou sudoeste. Juntos descobrimos que em ambas as direções se obtinha uma possível rota até Kolkata. Uma delas implicava seguir para o sul até Bhusawal, onde havia um entrocamento ferroviário mais importante, de onde partia uma linha que cruzava o país mais ou menos rumo ao leste. E a outra implicava rumar para o nordeste, até finalmente perfazer um arco e seguir para sudeste em direção à capital de Bengala Ocidental. A viagem rumo ao norte podia ser feita sem mudança de trem. Quando as duas rotas me foram apresentadas, uma das quais teria me levado inadvertidamente 25 anos antes, eu tive de enfrentar alguns elementos de incerteza nas minhas lembranças daquele tempo. Eu, com certeza, havia me enganado em pelo menos um detalhe importante. Na minha cabeça, eu tinha acordado dentro do trem e chegado a Kolkata no mesmo dia, após de viajar cerca de 12 a 15 horas. Isso era o que eu sempre havia contado a todo mundo e que, de fato, tinha servido de base para grande parte das minhas buscas no Google. Mas era simplesmente impossível ir de Burhanpur a Kolkata nesse tempo. Trata-se de uma viagem de trem de 1.680 quilômetros pela rota norte e apenas 100 quilômetros a menos pela rota leste via Bhusawal. A viagem levaria mais de 29 horas. Eu sabia que tinha embarcado no trem em Burhanpur à noite, portanto, devo ter passado outra noite em trânsito. Talvez eu tenha dormido durante toda a segunda noite, ou talvez, como tinha apenas 5 anos e estava aterrorizado, acordando e dormindo entre rompantes de pânico e choro, tenha simplesmente perdido a noção do tempo. Seja como for, a viagem era claramente maior do que eu lembrava. Isso explicava por que minhas meticulosas buscas no Google Earth demoraram tanto. Eu não apenas tinha perdido um longo tempo procurando em áreas erradas do país, como, mesmo quando estava procurando a oeste, os limites aproximados que eu havia calculado com base na distância, possivelmente percorrida no intervalo de tempo de que me lembrava, eram muito próximas a Kolkata. No fim, só encontrei Burhanpur durante uma passada de olhos incrivelmente fortuita por uma região situada para além dos limites de busca que eu tinha estabelecido. Será que eu teria encontrado o lugar mais rapidamente se tivesse acertado o tempo da viagem? Talvez sim, mas talvez não,
Como eu havia decidido que o único método confiável era seguir as linhas de trem que saíam de Kolkata, ainda assim teria gastado um bom tempo examinando-as e precisaria tê-las acompanhado até mais longe. Suponho que, uma vez coberta toda a zona de buscas, eu a teria expandido, então prosseguido. Gosto de pensar que teria conseguido de qualquer maneira. À medida que refletia sobre em qual das duas rotas devia reservar minha passagem, outra das minhas antigas certezas foi desafiada. Sempre havia estado certo de que, depois de pular daquele trem, junto com Gudu, eu tinha dormido em um banco, acordado mais tarde e visto um trem na minha frente, no qual havia embarcado. Tudo isso sem sair da plataforma. Assim como tínhamos viajado no sentido sul de Kandivali a Burhanpur, qualquer trem dessa mesma linha, quase com certeza também teria arrumado para o sul, e é impossível chegar a Kolkata assim, sem trocar de trem. Logo, eu tinha de admitir que ou eu estava enganado ao chegar que não havia saído da plataforma onde Gudu tinha me deixado, e nesse caso eu poderia ter tomado um trem rumo ao norte que me levara direto a Kolkata, ou tinha arrumado para o sul e em algum ponto trocado de trem. Como eu disse, minhas recordações daquela noite tenebrosa não são totalmente claras, e às vezes sinto que há coisas de que me lembro apenas vagamente. Ocasionalmente, algumas imagens me vêm à cabeça. Assim, embora minha recordação mais proeminente seja de que, uma vez no trem, não consegui mais escapar, de fato sou capaz de vislumbrar uma imagem isolada e fragmentada do trem em uma estação e eu saindo dele e pulando em outro. A cena não passa de uma centelha no fundo da minha mente, inteiramente independente das minhas recordações relativas àquela viagem de trem e, além disso, não tenho certeza de que seja real, mas poderia significar que, no começo, fiz a viagem para o sul e depois, seja porque o trem chegou ao ponto final, seja porque eu ter percebido que rumava na direção errada, troquei de trem na tentativa de voltar? Era possível, e isso implicava que eu poderia ter chegado a Bhusawal e acidentalmente embarcado em um trem que rumava para o leste até Kolkata, levando em consideração a possibilidade de eu ter mudado de trem. Não havia mais como saber qual das duas rotas era mais provável que eu tivesse tomado. Com uma troca de trens em Bhusawal, eu poderia ter seguido para leste em zigue-zague, mas também poderia ter tomado um trem de volta a Burhanpur, depois dormido enquanto ele estava parado, e por fim rumado a contragosto pela rota nordeste até Kolkata. Talvez o próprio trem que peguei rumo ao sul tenha voltado no sentido norte em algum momento, enquanto eu dormia, ou talvez o vagão onde eu me encontrava tenha sido transferido para outra locomotiva que fez o mesmo. Eu tinha de admitir que era improvável que descobrisse a verdade. Seria para sempre um mistério. Então pensei que, como eu não sabia ao certo se estava refazendo minha viagem de forma exata, então talvez a escolha da rota não fosse realmente importante.
O mais importante era fazer a viagem e ter uma ideia da enormidade da distância e talvez ressuscitar algumas memórias enterradas ou pôr de lado algumas questões. Com isso em mente, achei melhor me ater à versão principal guardada na minha memória, segundo a qual eu tinha ficado o tempo todo preso dentro do trem e resolvi tomar a rota mais direta, ou seja, a que rumava para o Nordeste. Para ser sincero, optei por esse caminho também porque era o mais fácil de planejar e o mais confortável. Havia um trem que partia de Burhanpur ao amanhecer, enquanto a rota sul implicava ter de viajar para Bhushawal tarde da noite e lá chegando, esperar até as primeiras horas do dia por um trem que rumasse para o leste. Então decidi tomar Kolkata Meio, que cobria a mesma rota nos anos 80, quando se chamava Calcutá Meio. Saía de Mumbai, na costa oeste da Índia, e chegava a Burhanpur às 5h20 da manhã, motivo pelo qual eu tinha de passar a noite lá. Então seguia para leste, em direção à capital, da qual levava o nome. Na verdade, esse trem em particular não devia ser o que peguei quando era criança, mesmo que tenha, de algum modo, caído na rota nordeste. Estava prevista uma parada de apenas 2 minutos na estação de Burhanpur, intervalo de tempo necessário para que um fiscal verificasse o nome dos novos passageiros. Como eu poderia ter embarcado e dormido antes que ele partisse da estação? Além disso, sei que não havia nenhum fiscal por perto naquele dia. De fato, é um mistério não ter visto nenhum durante aquela dolorosa jornada. Os fiscais são uma presença constante nos trens interestaduais, e esse foi justamente um dos motivos porque eu não consegui me distanciar muito de Kolkata quando tentava encontrar o caminho de volta. Como estava evitando os fiscais, é provável que eu tenha inadvertidamente embarcado apenas em trens locais. Tive até sorte nisso. Se tivesse conseguido sair de Kolkata, eram grandes as chances de que, em vez de voltar a Madhya Pradesh, eu acabasse em algum outro lugar, o que aumentaria o problema. Poderia ter me perdido uma segunda, depois uma terceira vez. Fora de Kolkata, era improvável que uma agência de adoção me encontrasse. Eu não queria que as tentativas de refazer exatamente meus passos complicassem as coisas ainda mais. Portanto, uma vez escolhido o Calcutá Meio, com a ajuda de Rochak e Warnima, todo o resto foi arranjado. Quando o carro para Burhanpur chegou, fui fazer uma última visita à minha mãe. A essa altura, Warnima tinha voltado para Pune, onde trabalhava e morava. Mas, felizmente, Sheuri pôde nos ajudar naqueles poucos minutos de conversa enquanto tomávamos chai juntos. Até posamos para algumas fotos da família. Olhando essas fotos hoje, fico admirado com o quanto me pareço com minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e Sheuri me acompanharam até o carro e passamos por uma pequena multidão de curiosos que se reuniram ali para ver o garoto perdido se separar da família mais uma vez. Essa partida foi particularmente sofrida,
pois estávamos reencenando o dia em que eu havia me perdido, da última vez que tinha partido nessa viagem específica. Quando criança, eu não havia me despedido. Agora, 25 anos mais tarde, minha mãe me abraçou forte, sorrindo o tempo todo. Embora deva ter sido tão emocionante para ela quanto era para mim, ou até mais, desta vez ela não temia que eu não voltasse. Minha mãe sabia que agora sempre nos acharíamos. Passei o início da noite no restaurante do pátio do hotel em Burhanpur, observando o céu iluminado pelos últimos fogos de artifícios que as pessoas soltavam para esgotar seus estoques do Diwali. Eu sabia que ao pegar o Kolkata meio não estaria resolvendo todos os mistérios da minha viagem original. Na verdade, estava nervoso diante da perspectiva da viagem, por não saber que outras memórias, recordações sobre as quais construí minha própria identidade, ela poderia colocar em xeque. Disseram-me que seria uma boa ideia chegar à estação de Burhanpur 1 hora antes, por via das dúvidas. Assim, quando por fim me recolhi ao quarto, ajustei o alarme para tocar às 3h10 da madrugada, mas não precisava ter me incomodado com isso. Uma batida à porta me acordou e, ao abri-la, deparei com um jovem que vestia uma jaqueta militar, o rosto quase inteiramente coberto por um lenço e que se identificava como o motorista de tuk-tuk que a recepção do hotel tinha agendado para me levar à estação. O hotel não tinha água quente, portanto, acordei com uma ducha de água fria e, exatamente às 4 da manhã, fiz o check-out e penetrei na escuridão da rua. Colocamos minha bagagem no veículo de 3 rodas e disparamos pelas ruas silenciosas, passando por novos prédios de apartamentos, alguns prontos, outros na metade da construção e outros ainda de acordo com as muitas placas coloridas a serem construídos em breve. Vi esses números por toda a Índia, cada um deles ostentando um novo prédio com academia, piscina e todas as conveniências modernas, os que, suponho, refletia o boom econômico do país. Estava fresco antes de o sol nascer. Eu mal havia dormido por causa da expectativa da viagem, por isso o ar mais fresco era bom para me manter acordado. Em torno de nós vi as silhuetas de vacas dormindo sobre as tendas e porcos amontoados. Paramos perto da estação, onde algumas pessoas estavam sentadas em grupos, enquanto outras dormiam no chão, os lençóis cobrindo-as totalmente, o que dava a perturbadora impressão de serem cadáveres embrulhados em sacos. Lá dentro, um letreiro vermelho reluzente avisava que o trem estava 1 hora atrasado. Meu cuidadoso planejamento não havia sido nada necessário. Eu tinha tempo de sobra para dar uma olhada na estação, onde minha primeira jornada para Kolkata havia começado. Embora em geral parecesse o mesmo lugar de que me lembrava, algumas coisas mudaram. Eu me lembro de que os bancos da plataforma eram feitos de ripas de madeira, inclusive aquele sobre o qual dormi naquela noite. Agora os bancos eram de granito polido, encaixado numa estrutura de madeira. Além disso,
se Ganesh Himalaya parecia hoje muito mais sujo que quando eu era pequeno. Naquela época a estação de Burhanpur era suja e cheia de lixo espalhado, mas agora era muito limpa. Pregado à parede, vi um cartaz de um policial algemando um homem que cuspia na plataforma. Olhando através dos trilhos para a plataforma oposta, tive certeza de que se tratava do lugar onde havia embarcado para tentar encontrar Gudu. O mais provável era mesmo que eu tivesse viajado para o sul inicialmente, ainda que, de algum modo, tenha voltado por Burhanpur rumo à rota norte. Eu sentia vertigens ao tentar imaginar todas as permutações possíveis. Um vendedor de chai que passava na outra plataforma anunciando seu produto percebeu que eu olhava para lá e me chamou a atenção. Com quase nada para fazer, acenei para ele dizendo que sim, gostaria de um copo. O homem fez um gesto para que eu esperasse e então pulou da plataforma e atravessou os trilhos, meu copo balançando sobre a bandeja de metal. Assim que, com dificuldade, ele subiu de volta à plataforma de onde tinha vindo. Um trem de carga passou como um raio pela estação, um espetáculo impressionante e assustador. Na Austrália, os trens costumam reduzir a velocidade ao passar pelas estações, mas ali trens enormes passavam em disparada a intervalos regulares, fazendo a plataforma balançar. O homem do chai vivia no meio desses trens e calculava seu tempo de travessia com precisão. Porém, quão mais difícil não seria fazer isso, distraído pela aflição ou pela culpa? E eu não conseguia parar de pensar no que aconteceria a uma pessoa que cometesse um erro. Foi isso que aconteceu com Gudu? Apesar de não saber direito de qual plataforma havia embarcado e se tinha permanecido ou não a bordo de um único trem, guardo na memória imagens claras, ainda que isoladas, da viagem de trem propriamente dita. Eu me vejo pulando para dentro do trem com dificuldade para procurar o Gudu e, depois, me encolhendo sobre um dos assentos e voltando a dormir, acordando em plena luz do dia em um vagão vazio que se movia ruidosamente. Lembro-me vagamente de o trem ter parado pelo menos uma vez durante o percurso, mas em um lugar ermo, e de que em nenhum momento consegui abrir as portas do vagão que davam para fora. Eu estava confuso e assustado, portanto, suponho que não seja de admirar que tenha perdido a noção do tempo. Deve ter parecido uma eternidade para uma criança daquela idade. Gradualmente veio a luz do dia e as pessoas ainda chegavam à plataforma aos pouquinhos. Ao que parecia, o atraso do trem era previsível. Algumas pessoas estavam empacotadas como se a temperatura estivesse congelante. Num lugar tão quente, o frio do amanhecer talvez fosse desconfortável para os moradores locais. Carregavam todo tipo de maletas, mochilas e trouxas, além de eletrodomésticos guardados em caixas de papelão fechadas com fita adesiva. À medida que o dia clareava, pude ver, atrás da estação, a grande torre da caixa d'água que havia me ajudado a identificar Burhanpur do alto. Tive sorte de ela não ter sido derrubada ou deslocada,
pois assim não teria reconhecido o lugar. O Kolkata Mail entrou na estação junto com a chegada da aurora. Ele já tinha viajado 500 quilômetros em 8 horas, no sentido nordeste, desde Mumbai, no Mar Arábico. Posicionei-me onde meu vagão deveria parar e, como previsto, um fiscal consultou sua lista antes de me conduzir para dentro do trem, onde encontrei meu assento. Não pretendia que a minha experiência fosse tão dura quanto da primeira vez, por isso tinha reservado um lugar em um vagão de primeira classe, o qual, devo admitir, eu esperava que fosse como os do Expresso do Oriente, de Agatha Christie, mas ficava um pouco aquém. Não havia vagões de luxo, nem garçons de uniforme branco, engomado e com botões dourados, oferecendo gin tônica em bandejas de prata. A configuração era muito semelhante à do vagão de classe econômica no qual eu havia embarcado quando criança. Conjuntos de assentos individuais de frente uns para os outros nas janelas e, do outro lado do corredor, uma espécie de compartimento aberto preenchido de bancos, também de frente uns para os outros, que podiam ser usados para dormir. Os bancos nessa classe eram melhores, obviamente, mas mesmo assim o couro castanho surrado era bastante duro. Felizmente, eu não precisaria permanecer sentado por toda a viagem, pois meu bilhete também dava direito a um dos bancos de dormir do outro lado do corredor e, pelo menos por enquanto, a área era toda minha. Outro mistério é a minha recordação de que naquela viagem fatídica meu vagão permaneceu vazio desde a primeira vez em que acordei até a chegada em Kolkata. Nunca se ouviu falar de um vagão de trem vazio na Índia, e ainda assim tenho certeza de que aquele estava vazio. Eu certamente teria pedido ajuda a quem quer que aparecesse, até mesmo a um fiscal. Talvez houvesse pessoas viajando nos vagões contíguos. É claro, e eu não soubesse, não vi nem ouvi mais ninguém. Permaneci sentado no meu vagão vazio, esperando que alguém abrisse uma porta. Será que o vagão estava trancado e sendo transportado até uma oficina para ser consertado? Teria eu, de algum modo, ido parar dentro de um trem de serviço, sem passageiros, nem mesmo em funcionamento comercial? Nesse caso, por que teria percorrido toda a distância até Kolkata? Quando o trem começou a se afastar lentamente da plataforma, estremeci, relembrando como esse momento tinha dado início ao processo que havia me levado a ficar completamente perdido. Mas agora estava ali para me reconciliar de alguma maneira com tudo aquilo, confrontando o medo que havia sentido, as circunstâncias daquele momento e trilhando o percurso novamente na condição de adulto, como uma pessoa dotada de maior entendimento e desenvoltura. Também estava voltando a Kolkata para ver de novo os lugares onde eu tinha sobrevivido nas ruas e para visitar a senhora Sult e os outros funcionários do Navadin, o lugar onde meu destino tinha mudado drasticamente à medida que o trem aumentava de velocidade e deixava a plataforma de Burhanpur para trás. Eu passeava os olhos pelo vagão e tentava imaginar em que jornadas pessoais meus companheiros de viagem estavam embarcando. Quando eu era criança, viajar de avião na Índia era apenas para as pessoas mais importantes.
políticos magnatas e suas famílias ou estrelas de Bollywood. As ferrovias eram as veias do país, por onde circulavam mercadorias, pessoas e dinheiro. Os trens traziam vislumbres da vida das cidades mais ricas para nossa cidadezinha provinciana, situada no coração da Índia rural. Não é de espantar que passássemos tanto tempo perambulando por estações ferroviárias, observando as pessoas irem e virem, tentando ganhar dinheiro, vendendo coisas aos passageiros, como Gudu havia feito com os kits de escova e pasta de dentes, que o puseram na cadeia, ou mendigando qualquer coisa que pudessem nos dar. As ferrovias eram nossa única ligação com o restante do país, e para muitas pessoas provavelmente ainda é. Os trens, porém, não são exatamente velozes. Quando eu e o Arnima reservamos a passagem para Kolkata Mail, descobri que a média de velocidade é de 50 a 60 km por hora. Meus colegas de faculdade indianos superestimaram um pouco a velocidade da maioria das locomotivas, o que veio a calhar, pois com isso estabeleci uma área de busca maior do que teria sido, baseado na minha memória incorreta de que tinha viajado por aproximadamente metade de um dia. Se eles soubessem o quanto os trens são lentos, talvez eu tivesse levado mais tempo para resolver procurar para além da zona estabelecida de início. Eu me recostei no assento com quase 30 horas de viagem pela frente. De início, a maioria dos meus companheiros de viagem permaneceram nos beliches de suas cabines, pondo o sono em dia. Porém, algum tempo depois, já se podia ouvir as pessoas se movimentando e murmurando pelo vagão, até que as cortinas começaram a se abrir, revelando famílias de viajantes que acordavam e observavam o dia. Tínhamos viajado pouco, mais de uma hora, quando passei por uma experiência que mexeu comigo. Se essa era a rota nordeste que eu havia tomado quando criança, devia ter passado pela minha cidade, Kandiwá. Eu sabia que estávamos indo para lá, obviamente, mas entrar na cidade, quando ela acordava para as atividades do dia, me fez imaginar se não teria passado isso antes como um menino de 5 anos dormindo. Se tivesse acordado nesse momento, eu poderia ter tido a oportunidade de sair do trem e simplesmente ir para casa, presumindo que Gudu havia encontrado uns amigos quaisquer e tinha ido fazer algo que precisava fazer. Poderia ter deitado na minha própria cama, desapontado por não ter conseguido ficar mais tempo com ele fora de casa. E então, nenhum dos eventos que se seguiram minhas experiências nas ruas de Kolkata, meu resgate e minha adoção, teria ocorrido. Eu não seria um australiano e você não estaria lendo minha história. Em vez disso, posso ter dormido durante a parada de 2 minutos em Kandiwá, não muito longe de onde minha mãe e minha irmã provavelmente também estavam dormindo. E fui levado para longe do que teria sido uma vida muito diferente. Enquanto esses pensamentos e outros semelhantes atravessavam minha mente, o dia começava
e o barulho dentro do trem ficava mais alto. Cada voz tinha de aumentar de volume se quisesse vencer o barulho do trem nos trilhos. Todo mundo parecia ter um celular, todos com toques de músicas populares, de filmes indianos, e a conversa era constante. Ao fundo, ouvia-se o que parecia ser uma coletânea em CD de vários estilos de música indiana contemporânea, inclusive jazz e alguma coisa semelhante a um yodel indiano. Wallace deram início às suas idas e vindas pelo vagão. Vendiam comida e bebia, entoando uma espécie de canto: chai, chai, café, café, omelete, omelete. Fui caminhar um pouco para esticar as pernas e encontrei o vagão-restaurante, onde cozinheiros sem camisa fritavam enormes quantidades de grão de bico e lentilha no óleo borbulhante, e ferviam montanhas de batatas fatiadas em tonéis gigantescos. Os tonéis e as panelas jaziam sobre tijolos que eram aquecidos por enormes jatos de gás. E os cozinheiros mexiam o conteúdo usando longas espátulas de madeira. Era espantoso vê-los fazer tudo isso dentro de um trem que avançava aos solavancos. Não havia nenhum vagão no Kolkata meio parecido com aquele onde eu havia ficado preso, com janelas gradeadas e fileiras de bancos duros de madeira. Além disso, não era possível caminhar de um vagão para o outro naquele trem. Os vagões só se abriam para a plataforma e não tinham portas que os ligassem entre si. Parecia cada vez mais provável que a minha primeira viagem eu estivesse em algum tipo de vagão não comercial. O alvoroço e o barulho dos trens indianos são regra geral, portanto, eram nulas as chances de que um vagão estivesse vazio, se não fosse por estar fora de serviço. À medida que rumávamos a nordeste, a paisagem que cruzávamos era, como eu lembrava, plana, poeirenta e aparentemente infinita. Embora dessa vez eu estivesse calmo o bastante para ver um pouco da textura e dos detalhes da região. Vastos campos de algodão e trigo, plantações irrigadas e pimenteiras tão carregadas que pareciam vermelhas de longe, assim como os animais de sempre: vacas, cabras, asnos, cavalos, porcos e cães. Colheitadeiras e carros de boi trabalhavam lado a lado, e lavradores ceifavam o campo, formando montes de feno. Havia vilarejos de casas de tijolo e estuque, pintadas em tons pastel como rosa bebê, verde limão e azul celeste, com telhados antigos de telhas de terracota que pareciam prestes a desabar. Também passamos por estações ferroviárias minúsculas, pintadas com as cores vermelho tijolo, amarelo e branco da Indian Railways. Devo ter visto algumas dessas estações enquanto me deslocava desesperado naquele trem, implorando a ele que parasse em alguma delas. Fiquei pensando se alguém nesses campos não teria erguido os olhos quando o trem passava e visto um rostinho à janela olhando para fora assustado. Pensei sobre Kolkata e percebi que estava mais empolgado que angustiado.
ainda que algumas partes da cidade pudessem suscitar muitas recordações, também seria como visitar um lugar pela primeira vez. Eu me perdi em Calcutá, mas estava retornando a Kolkata. Tanto eu quanto a cidade tínhamos mudado e estava ansioso para ver essa mudança. A noite havia começado a cair enquanto pensava nisso, e quando terminei de recolher o assento e de retirar o cobertor da Indian Railways do embrulho de papel, já estava escuro. Deitei no meu beliche e percebi que de cima dele ainda conseguia olhar pela janela e podia ver os templos iluminados e as luzes das bicicletas e das casas à medida que o trem avançava. Com os balanços e sacoleiros do trem, fui tomado de uma inesperada sensação de bem-estar. Eu me senti à vontade, deitado ali, chacoalhando no meu beliche e ouvindo as pessoas conversarem em línguas que soavam familiares, mas que eu não compreendia. Durante o dia, tinha conversado com um garotinho curioso do compartimento ao lado. Ele tinha uns 10 anos e queria testar o inglês que havia aprendido na escola, dizendo coisas como: qual é o seu nome e de onde você é? Ele parecia capaz de perceber que eu não era da Índia, apesar da minha aparência. Talvez por causa das minhas roupas ou porque eu não participava de nenhuma conversa em hindi ou bengali. Quando contei a ele que eu era da Austrália, ele mencionou Shane Warne. Depois de falar um pouco de cricket, o menino me perguntou: você é casado? Quando respondi que não, ele disse que sentia muito por mim. E quem é a sua família? Perguntou em seguida. E hesitei. Minha família mora na Tasmânia, mas eu também tenho uma família aqui, em Kandiwá, em Madhya Pradesh. Respondi por fim. Isso pareceu deixá-lo satisfeito, e então percebi que começava a me satisfazer também. Ao fim da manhã do dia seguinte, começamos a nos aproximar de Kolkata. De dentro do trem, eu estava numa posição privilegiada que me permitia ver como os trilhos que percorríamos se juntavam a muitos outros, compondo um numeroso conjunto de linhas paralelas que seguiam rumo à estação de Howrah. Talvez eu tenha viajado por essas linhas quando era menino, mas como saber? Talvez não tenha conseguido pegar nenhuma que viesse para essa extremidade ocidental da cidade. Eram tantas linhas que parecia mentira. Elas podiam levar uma pessoa a qualquer direção imaginável. O que eu estava testemunhando era a prova de que jamais havia tido a menor chance de encontrar o caminho de volta. O trem parecia acelerar agora, cruzando passagens em nível, onde caminhões, carros e tuk-tuks aguardavam, todos buzinando. Não demorou muito para mergulharmos numa das maiores cidades do mundo, com algo em torno de 15 a 20 milhões de habitantes. Era 12:20, exatamente 30 horas depois da partida de Burhanpur, quando o trem se aproximou do edifício de tijolos vermelhos da enorme estação ferroviária de Howrah.
e tive vislumbres de familiaridade à medida que encostávamos na plataforma até pararmos por completo. Eu tinha voltado quando desembarquei do trem, tirei 1 ou 2 minutos para simplesmente permanecer de pé no meio da atribulada multidão e deixar que ela passasse por mim apressada, assim como havia feito no passado. Dessa vez, as pessoas me contornavam como fariam com qualquer adulto que obstruísse a passagem delas, enquanto da última vez em que tinha ficado ali parado, implorando por ajuda, não creio que sequer me enxergassem. Por um lado, acreditava que, entre todas aquelas pessoas, não havia nenhuma disposta a parar e me ajudar. Por outro lado, perguntava-me se seria possível reagir de qualquer outra maneira. Em uma multidão dessas, todo mundo é anônimo, invisível. Por que um menino transtornado despertaria qualquer interesse em meio a toda a atividade do lugar? E se alguém parasse, quanta paciência teria para ouvir balbúcios em hindi a respeito de um lugar de que nunca tinha ouvido falar? O edifício da estação, propriamente dito, era assustadoramente familiar. Eu havia mendigado ali, tinha dormido ali dentro e nas imediações, e havia passado todas aquelas semanas fazendo viagens de trem inúteis. Na tentativa de sair da estação, ela havia sido minha casa durante uma época traumática da minha vida, mas agora era apenas uma estação ferroviária, ainda que enorme e mais movimentada que qualquer outra que eu já tinha visto na vida. Não havia muito por que perambular por ali, agora que não precisava. Não notei nenhum menino de rua lá dentro. Talvez fossem removidos mais rapidamente hoje em dia, mas vi uns 2 ou 3 pequenos grupos quando saí do prédio em direção ao sol escaldante. Eles têm aquela aparência inconfundível, são sujos por morarem nas ruas e, de algum modo, ao mesmo tempo preguiçoso e atentos às oportunidades, como, por exemplo, a passagem de alguém a quem possam pedir esmola ou roubar. Talvez. Será que algum dia eu acabaria encontrando uma gangue? Ou será que era cauteloso ou ingênuo demais para isso? É difícil imaginar que pudesse ter sobrevivido nas ruas por conta própria durante muito mais tempo do que sobrevivi. Eu teria me tornado um desses garotos ou não, ou então morreria. Consegui um táxi. Em pouco tempo já estava a caminho do hotel onde meu agente de viagens havia reservado um quarto para mim e que se revelou bastante luxuoso, com comida indiana e ocidental, bares, academia e uma piscina de borda infinita. Fui nadar um pouco. Na área da piscina podia-se relaxar nas cadeiras reclináveis sobre o deck ou nadar até a borda infinita e contemplar a cidade de Kolkata, muitos andares abaixo e se estendendo até onde a vista alcançava, com sua neblina de fumaça, seu trânsito caótico e sua pobreza extrema. Uma das principais razões da minha vinda a Kolkata era para me encontrar com uma pessoa que havia desempenhado um papel crucial na minha vida. Quando descobri
que a senhora Jaroge Soud não apenas ainda estava viva, como também continuava trabalhando para a Isa. Eu havia me preparado para lhe fazer uma visita em seu escritório. Encontrei-me com meu intérprete de Bengali e peguei um táxi em meio ao trânsito louco, à poeira e ao fedor de esgoto sem tratamento. A sede da Isa funcionava num prédio vitoriano caindo aos pedaços, na rua Park, uma área com muitos restaurantes e bares e o salão de chá, Flores, muito visitado por seus famosos sanduíches de pepino e bolo. Em meio a toda essa badalação e refinamento, está um centro de salvação. Passamos por uma recepção onde os funcionários, sentados às suas mesas, trabalhavam com enormes pilhas de papéis. Então a vi analisando a tela de um computador e cercada de fichas de arquivo de aparência oficial num minúsculo escritório. Um velho ar-condicionado perigosamente afixado à parede logo acima dela. A senhora Soud, o lugar, tinha exatamente a mesma aparência de 25 anos atrás. Os olhos da senhora Soud se arregalaram quando entrei e me apresentei. Trocamos um aperto de mão e nos abraçamos. Ela agora estava na casa dos 80 anos, mas tinha que se lembrava bem de mim quando eu era criança, apesar da enorme quantidade de crianças que passou por seus cuidados desde então. Eu me lembro do seu sorriso de criança travessa. Seu rosto não mudou nada, disse ela num inglês excelente e sorrindo de orelha a orelha. A última vez que tínhamos nos visto foi em Hobart, alguns anos depois da minha adoção, quando ela havia ido à cidade acompanhando outra criança adotada. Ela me perguntou sobre ambas as minhas mães e depois pediu a uma assistente social com quem trabalhava, Soumeta Melhora, que procurasse minha ficha de adoção. Enquanto as duas conversavam sobre onde o documento poderia estar, fiquei observando os murais nas paredes, cobertos de fotos de crianças sorridentes. A senhora Soud trabalhava nesse mesmo escritório ajudando crianças havia 37 anos. Durante esse tempo, havia arranjado pais adotivos para cerca de 2.000 crianças indianas, alguns na Índia e outros no exterior. Ela também tinha uma filha, uma mulher de negócios muito bem-sucedida, que costumava dizer que havia doado a mãe ao trabalho de adoção. Natural de Delhi, a senhora Soud se formou em Direito e acabou se interessando por adoção. Arranjou sua primeira adoção na Índia em 1963 e 3 anos depois obteve êxito ao assessorar uma estudante sueca, então em intercâmbio, Madeleine Katz, no processo de adoção de uma menina indiana na Suécia. Katz se tornou jornalista e, quando escreveu sobre sua experiência, mencionando a senhora Soud, mais pessoas de outros países começaram a lhe pedir ajuda. Foi assim que tudo começou. A senhora Soud se mudou para Calcutá, onde recebeu treinamentos das missionárias da caridade, a ordem fundada pela Madre Teresa. Chegou a receber a bênção
de Madre Teresa pessoalmente. Depois ganhou alguns outros patronos influentes, como o presidente de All India Women's Conference e renomada defensora da independência e da liberdade Ashoka Gupta, e, com o apoio deles, obteve o registro institucional da ISA em 1975. 7 anos mais tarde, a organização fundou o orfanato Por Onde Passei, o Navajivan, que significa vida nova. A senhora Sood me disse que minha adoção havia corrido sem maiores percalços, sobretudo se comparada ao que é um processo normal de adoção internacional hoje. Explicou que as adoções internacionais agora eram coordenadas por um órgão central e não mais diretamente por agências como a ISA. No entanto, as medidas projetadas para dinamizar os procedimentos tinham, em vez disso, tornado o processo cada vez mais complicado e extenso. Atualmente, é comum levar 1 ano, às vezes até 5, para que a papelada, as providências e os procedimentos sejam finalizados. Eu podia sentir a frustração da senhora Sood e sabia que mamãe tinha sentido o mesmo. Ela havia se tornado uma fervorosa defensora da simplificação dos procedimentos para a adoção internacional, depois de ter enfrentado todos os atrasos da doação de Mantoche e de ver como o tempo adicional que ele tinha passado em circunstâncias adversas o havia afetado. Em 1987, depois de receberem a aprovação para serem pais adotivos, mamãe e papai procuraram um funcionário da ISA que acompanhava crianças à Austrália e lhes mostrou minha ficha. Imediatamente eles decidiram que me adotariam. 2 semanas mais tarde, a senhora Sood os visitou pessoalmente durante uma viagem em que acompanhava meus colegas de orfanato Abdul e Musa, e voltou com um álbum de fotos de meus novos pais prepararam para mim. Perguntei à senhora Sood se era raro famílias estrangeiras que já haviam adotado uma criança indiana adotarem outra, ainda mais quando as duas não tinham parentesco nenhum. Ela disse que era bastante comum. A primeira criança se sentia sozinha ou isolada culturalmente, ou então os pais simplesmente gostavam tanto da experiência que queriam repeti-la. O chá foi servido e, enquanto o tomávamos, a senhora Medora voltou com minha ficha e pude ver os documentos originais da minha adoção. As folhas pareciam um pouco apagadas e muito frágeis, quase como se pudessem se desfazer ao toque. Dentro da ficha foi anexada uma fotografia minha na Austrália, enviada pelos meus pais. Eu dava um sorriso rasgado e segurava um taco de golfe, de pé em frente a um carrinho de golfe antiquado. Havia também uma xerox do meu passaporte, no qual havia uma foto minha com 6 anos, olhando fixamente para a câmera. Em todos os documentos oficiais e no passaporte meu nome aparecia como Saru, que é como tinha sido registrado desde o dia em que cheguei à delegacia. Foram mamãe e papai que decidiram que Saru era uma grafia mais anglicizada, que em inglês soaria mais como era dito.
A ficha revelava que eu havia despertado a atenção das autoridades em Calcutá depois que fui deixado sob custódia da polícia na delegacia de Utadanga em 21 de abril de 1987. Fui submetido a uma perícia e levado para Liloai, a casa de menores, onde fui classificado como criança carente. Havia outras duas categorias de crianças internadas em Liloai: aquelas cujos pais se encontravam sob a tutela da justiça e aquelas que cometeram delitos. E todas elas ficavam juntas lá dentro. Diante disso, a imagem do que havia acontecido comigo ficou mais clara na minha cabeça. Eu tinha ficado em Liloai por um mês e depois havia sido entregue aos cuidados da Isa por decisão de uma audiência no Tribunal de Menores no dia 22 de maio. A senhora Soud visitava Liloai constantemente para perguntar sobre crianças carentes recém-chegadas. E quando cabível, entrava com uma requisição na justiça para que ficassem sob a tutela temporariamente da Isa. A instituição recebia um prazo de 2 meses para encontrar a família da criança ou registrá-la como órfã e livre para ser adotada por uma nova família. Se fracassasse, em ambos os casos, a criança tinha de ser devolvida e continuaria em Liloai, embora a Isa pudesse continuar se dedicando ao caso. Esse foi o destino de Mantosh, já que levou 2 anos até que a Isa conseguisse contornar as dificuldades impostas pela família dele e o liberasse para adoção. No meu caso, o pessoal da Isa me fotografou a primeira foto que tirei na vida, e ela foi publicada no dia 11 de junho em um jornal bengali diário, junto com uma notificação de que eu era uma criança perdida. Em 19 de junho, a foto foi veiculada no Oriya Daily, um jornal de grande circulação publicado no estado de Orissa, hoje conhecido como Odisha, porque o pessoal da Isa pensava que eu podia ter embarcado no trem na cidade costeira de Brahmapur. Obviamente não houve resposta. O lugar se situava a quilômetros de distância de onde eu morava. Diante disso, fui oficialmente declarado uma criança abandonada e formalmente liberado para adoção, após meu consentimento em 26 de junho. Meu processo de adoção pelos Beerleys foi apreciado no dia 24 de agosto e aprovado. Portanto, permaneci no Navajivan por 2 meses. Recebi meu passaporte no dia 14 de setembro. Parti da Índia em 24 de setembro e cheguei a Melbourne no dia 25 de setembro de 1987. Do momento em que eu tinha sido levado à delegacia por aquele garoto do carrinho de mão até o instante em que desembarquei do avião em Melbourne, o processo inteiro havia levado pouco mais de 5 meses. Segundo a senhora Soud, se eu fosse adotado hoje, o processo levaria anos. A senhora Melhora me corrigiu quanto ao que, na minha cabeça, havia sido o motivo de eu ter sido escolhido para a adoção. Eu pensava que era por estar com saúde. O verdadeiro motivo era eu ter sido dado como perdido, pois a intenção da Isa
inicialmente tinha sido me devolver a minha família. Crianças com todo tipo de deficiência eram liberadas de Liloai, caso fosse considerado que havia alguma possibilidade de encontrar sua família. Pouco depois de a minha adoção ser aprovada, a Isa tinha conseguido, por meio de anúncios em jornais, devolver à família 2 outras crianças perdidas que passaram por Liloai. No meu caso, porém, simplesmente não havia informações suficientes para que eles iniciassem qualquer busca minimamente proveitosa. Na verdade, o pessoal da Isa sequer sabia que eu havia passado algumas semanas nas ruas de Kolkata. Confuso e, sem dúvida, um pouco assustado com o que estava acontecendo comigo, me limitei apenas a responder às perguntas que me faziam. E, mesmo que tivessem me feito uma pergunta direta sobre o assunto, provavelmente não teria sido capaz de lhes dizer muita coisa. Eu era pobre e sem instrução, e meu vocabulário era limitado demais para que conseguisse me comunicar. Só anos depois, a Isa soube que eu tinha morado na rua, quando mamãe lhes disse, depois de ouvir meu relato. Segundo a senhora Soud, todos ficaram perplexos. A maioria não conseguia imaginar um menino de 5 anos de uma cidade do interior sobrevivendo nas ruas de Kolkata, sozinho, nem por poucos dias, muito menos por várias semanas. Eu havia tido muita sorte. Depois que a senhora Soud e eu nos despedimos calorosamente, e eu lhe agradeci de novo por tudo o que mais havia feito por mim, o motorista conduziu a senhora Mediora, minha intérprete, e a mim, por ruas ainda mais congestionadas, para além de uma nova linha de metrô, ainda em construção, até chegarmos a uma tranquila rua de prédios residenciais, num bairro afastado do norte da cidade, procurando o Nava Jivan. Na verdade, o orfanato não funcionava mais lá, e o prédio agora era usado como creche gratuita para filhos de mães carentes que trabalhavam fora. A princípio achei que tínhamos vindo ao lugar errado. A senhora Mediora confirmou que o lugar era aquele mesmo, mas eu estava tão certo das minhas memórias que achei que ela havia ficado confusa com todas as mudanças pelas quais o orfanato tinha passado ao longo dos anos. Por fim, constatei que não havia reconhecido o segundo andar do prédio porque nunca havia estado nele. As crianças pequenas ficavam no andar de baixo e os recém-nascidos no de cima. Quando desci ao primeiro andar, reconheci o Nava Jivan de que me lembrava. Havia ali mais ou menos 12 crianças, tirando uma soneca estendida sobre colchões no chão. Essas crianças, entretanto, eram buscadas pelas mães e levadas para casa no final do dia. Restavam mais 2 lugares para visitar. Primeiro, fomos ao Tribunal de Menores, onde eu havia sido declarado órfão, situado em uma cidade satélite que levava o curioso nome de Salt Lake City e ficava a cerca de meia hora de carro do centro de Kolkata. Era um prédio sujo e sem graça. Não fiquei muito tempo lá, em nenhuma das 2 visitas. Depois, no entanto,
fomos ao lar Liloai. Como minhas experiências naquele lugar não foram nada felizes, a visita prometia ser desafiadora, e acho que era por isso mesmo que eu havia deixado para visitá-lo por último. Não estava exatamente ansioso por rever o local, embora soubesse que aquela visita a Kolkata da minha infância não estaria completa se não o fizesse. Outra vez, a Isa fez a gentileza de fornecer um carro e um motorista. Então cruzamos a famosa ponte de Hall Rei e deixamos para trás a estação de Hall Rei, avançando com dificuldade por vielas estreitas até chegarmos ao imponente prédio, quase uma fortaleza. Enquanto o carro encostava do lado de fora, pude ver de novo os enormes portões enferrujados que eu jamais havia esquecido. Com aquela pequena entrada lateral no portão maior, exatamente como uma prisão. O portão parecia imenso nas minhas recordações de infância e ainda era imponente. O muro alto de tijolos era encimado com cravos de metal e cacos de vidro. Agora, segundo informava o letreiro azul sobre a entrada, o lugar havia se tornado um lar de meninas e mulheres. Garotos eram levados a outro lugar, embora o visual fosse o mesmo e ainda houvesse guardas do lado de fora. De algum modo, o ar era um pouco menos desumano. Talvez fosse simplesmente porque, dessa vez, eu estava ali como visitante. A senhora Medora tinha arranjado nossa entrada. Portanto, entramos direto por uma pequena porta. Do lado de dentro, passamos por um grande açude, que quase não lembrava mais. Os edifícios pareciam menores e muito menos ameaçadores que no passado, mas algo na atmosfera do lugar ainda passava a sensação de que o melhor era sair dali o quanto antes. Fizemos um tour e pude ver corredores repletos de beliches iguais àqueles onde eu tinha dormido, sonhando com a liberdade. Jamais poderia imaginar que, depois que saísse desse lugar, um dia voltaria por livre e espontânea vontade. E, no entanto, ali estava eu, examinando o lugar. Um turista dos meus antigos terrores. Entretanto, mais que todas as outras, a visita a Liloai, enfim, calou um pouco a dor do passado. Afinal, que alternativa tinham as autoridades ao lidar com crianças perdidas e abandonadas? Elas as colocavam em um lugar que se esforçavam para manter seguro e lhes davam comida e abrigo enquanto tentavam encontrar um lugar para elas. Claro que esses lares não eram pensados com o propósito de tornar a vida das crianças miserável ou de se aproveitar delas, mas quando se juntam tantas crianças num só lugar, algumas muito mais velhas que outras e algumas até violentas, o bullying se torna inevitável e os abusos possíveis ou até mesmo prováveis. E quando não se tem os recursos necessários para garantir a segurança, então as melhores intenções se veem desvirtuadas. Pensei em como pessoas de fora conseguiam penetrar naquilo que parecia uma fortaleza e me perguntei como isso poderia acontecer sem alguém fizesse vista grossa,
Sem dúvida, era preciso haver um controle mais rigoroso no local para evitar esse tipo de desgraça. Eu me senti mais que grato por ter sobrevivido à minha estada ali e por ter saído relativamente ileso. Só havia mais uma última visita a fazer, não a um edifício em particular, mas a uma área. No meu último dia em Kolkata, voltei às ruas próximas à estação de Hall-High e ao conjunto de cafés e lojas baratas que até hoje permanecem firmes e fortes no alto da margem do rio Uglai. Ainda era um lugar para os mais humildes, os trabalhadores pobres e os sem teto. O esgoto permanecia a céu aberto e um monte de gente vivia em barracos improvisados e tendas nas proximidades. Caminhei entre as tendas comerciais, relembrando como costumava sentir o cheiro de frutas e frituras de dar água na boca, e me admirei por ser capaz de detectá-lo em meio ao fedor de fezes humanas que se misturava ao de diesel e gasolina e da fumaça das fogueiras que preparavam comida. Caminhei mais um pouco para dar uma olhada na margem do rio, porém a área entre as lojas e a água, ao que parece, tinha sido loteada por construtoras. Enquanto tentava descobrir uma maneira de passar, vários cães sarnentos saíram de um pequeno beco e começaram a cheirar minhas pernas. Então decidi que não desejava pôr a própria minha vacina antirrábica. Em vez disso, segui pelo passeio que levava para longe da fileira de tendas comerciais, até a impressionante estrutura de aço da ponte de Hall-High, e logo já havia me juntado à torrente de pessoas no início da passagem de pedestres que liga a cidade de Hall-High ao centro de Kolkata. Quando atravessei aquela ponte pela primeira vez, fugia da minha terrível experiência com os funcionários que moravam no barraco, à beira da ferrovia. Agora eu sabia que a construção era um importante marco da cidade de Kolkata, provavelmente o mais famoso. Foi um dos últimos grandes projetos britânicos antes da independência da Índia, em 1947. A massa de gente que atravessava a ponte e a enxurrada de veículos de todo tipo eram incríveis. As pessoas me empurravam e me atropelavam. Carregadores iam para a estação e dela voltavam como formigas entrando e saindo de um formigueiro, com cargas absurdamente volumosas, perfeitamente equilibradas na cabeça. Os mendigos se alinhavam no parapeito, erguendo suas tigelas de aço e seus membros mutilados, e acrescentavam sua cantilena à algazarra da ponte. O excesso de pessoas e a intensidade de atividades quase faziam da ponte um centro comercial, mas a massa também fez com que eu começasse a me sentir insignificante, como se não existisse. Quão pequeno devo ter me sentido quando a cruzei na infância? O barulho do trânsito era tremendamente alto, e nuvens de fumaça azul se erguiam do chão, ocultando a cena por um momento. Eu tinha lido que conviver com a poluição, até mesmo a de Sydney ou Melbourne, pode reduzir a expectativa de vida. Diante disso, tentava imaginar
o quanto a expectativa de vida de alguém se reduziria só por viver ali, respirando tanta poluição, entra dia, sai dia. Mais ou menos a 1/3 do caminho, até o outro lado da ponte, parei no parapeito e olhei para trás na direção da margem do rio, para um lugar abaixo da estação e das tendas de comida, a área onde eu, de algum modo, havia sobrevivido quando menino. Agora havia uma balsa no lugar por onde me lembro de ter caminhado, e, embaixo da ponte, a margem havia sido revestida de concreto. Não dava para ver se os sadhus ainda podiam dormir ali. Eu não tinha visto muitos sadhus durante minhas visitas recentes à Índia, mas não sabia se o estilo de vida deles estava em declínio ou se era apenas coincidência. Eu os tinha visto como meus guardiões quando havia dormido perto deles ou de seus relicários. Baixei os olhos para os degraus de pedra, os ghats que conduziam até as águas poderosas do rio Uguglai, para o lugar onde quase tinha me afogado 2 vezes, e pensei no homem que havia me tirado da água. Em ambas as ocasiões, era bem provável que ele já estivesse morto agora, mas, como o adolescente que me levou à delegacia de polícia, aquele homem tinha me dado outra chance na vida. Ele não havia lucrado com o ato de modo nenhum, a menos que acreditasse em karma. E jamais pude lhe agradecer. Estava envergonhado e assustado demais quando ele havia me tirado da água pela 2ª vez. Assim, ali de pé, encostado no parapeito, olhando para o passado, agradeci àquele homem e depois lhe agradeci de novo, enquanto o sol começava a se pôr e meu último dia em Kolkata chegava ao fim sob uma névoa fumacenta, rosa acidentada. Era hora de voltar para casa. Epílogo. É inacreditável, mas apesar de terem adotado 2 meninos indianos, mamãe e papai nunca estiveram na Índia. Agora, porém, enquanto escrevo, eles planejam a primeira visita ao país. Mamãe fará uma breve viagem até lá para ser filmada, se encontrando pela primeira vez com Kamla, minha mãe biológica. Minhas 2 famílias talvez se tornem mais íntimas no futuro. Tento imaginar qual das 2 achará mais estranho o mundo da outra. Às vezes também me pergunto se aproximar pessoas de culturas diferentes não era, em parte, o que meus pais esperavam quando tomaram a decisão de adotar. Ambas as famílias, com certeza, tiveram a vida transformada pela minha reaparição em Kandiwa, embora ainda estejamos por ver de que forma tudo isso nos afetará. Não quero de maneira alguma causar mudanças drásticas na vida de Kamla, além de finalmente ter lhe dado a paz de espírito de saber que seu filho mais novo estava são e salvo e passa bem, e de tornar sua vida mais confortável tanto quanto possível. O primeiro passo é livrá-la do fardo do aluguel. Não vejo a hora de vê-la acomodada em um lar que possa chamar de seu. Já o que desejo para mim mesmo é menos claro. Mesmo quando empregava todos os esforços tentando localizar minha cidade e minha família, nunca tive a intenção de voltar.
de algum modo, a vida que havia perdido. Não se tratava de uma necessidade de consertar algo que tinha dado errado ou de retornar ao lugar ao qual supostamente pertencia. Não sou indiano, vivi quase toda a vida na Austrália e tenho laços familiares aqui que não podem ser questionados ou rompidos. Eu queria saber de onde vim para poder olhar para um mapa e apontar nele o lugar onde nasci e esclarecer alguma das circunstâncias do meu passado. Acima de tudo, embora tentasse conter minhas expectativas como forma de me proteger da frustração, esperava encontrar minha família indiana para que ela soubesse o que tinha acontecido comigo. Meus laços com ela jamais seriam rompidos e me sinto profundamente grato por agora ter a oportunidade de renovar nosso elo. Mas não estou em conflito a respeito de quem eu sou ou de que lugar devo chamar de casa. Agora tenho duas famílias, não duas identidades. Eu sou Saru Brierley. No entanto, visitar a Índia e ver a vida dos meus parentes próximos e da minha mãe foi uma experiência enriquecedora, tanto cultural quanto pessoalmente. Vejo meu irmão e minha irmã, particularmente, e admiro o foco tradicional que tem na família e nas relações pessoais. É difícil expressar isso em palavras, mas sinto que talvez nós, ocidentais, tenhamos perdido algo com o nosso isolamento e individualismo. Não sou uma pessoa religiosa e não consigo imaginar que isso vá mudar, mas estou ansioso por aprender mais sobre os costumes e as crenças da minha família indiana e ver se podem servir de orientação para mim de algum modo. Também estou encantado por ter conhecido minha sobrinha e meus sobrinhos e quero muito fazer parte da vida deles e lhes proporcionar qualquer oportunidade que eu possa proporcionar. Se eu não tivesse me perdido, se não tivesse saído naquela noite com o Gudu, ou se, de alguma maneira, encontrasse o caminho de volta logo depois, minha vida teria sido imensamente diferente, é claro. Muito sofrimento teria sido evitado. Minha família não teria enfrentado o desgosto de ter um filho perdido, como se não bastasse a morte trágica do outro. E eu não teria conhecido a dor da separação, nem sentido o medo arrepiante que me tomou naquele trem e nas ruas de Kolkata. Mas minhas experiências, sem dúvida, ajudaram a moldar meu caráter, munindo-me de uma fé inabalável na importância da família. Não importa como ela seja, e na bondade das pessoas, bem como na importância de aproveitar as oportunidades quando elas se apresentam. Não deixaria apagar nada disso. É verdade também que minha família indiana recebeu oportunidades que não teria recebido caso nada disso tivesse acontecido. Sinto nesses eventos uma forte presença do destino, usando-me como peça-chave para interligar minhas duas famílias. Tenho certeza de que mamãe e papai não desejariam que sua vida tivesse sido diferente sem mim e Mantosh.
Não há palavras que possam expressar a gratidão que sinto pelo amor e pela vida que me deram, e admiro incondicionalmente seu compromisso de ajudar outras pessoas menos favorecidas. Tenho plena confiança de que reencontrar meu lar na Índia tornará minha família australiana ainda mais unida, em vez de fazer com que as pessoas questionem nossos laços. Quando contei a Mantoshi que havia encontrado minha família, ele naturalmente ficou muito feliz por mim. Algumas informações sobre sua família, tão tristemente dividida, chegaram a nós através da Isa, e Mantoshi encontrou inspiração no meu sucesso em me reunir à minha família indiana. Apesar das memórias dolorosas que tem da infância e dos conflitos pelos quais passou enquanto crescia, ele viu renovado seu interesse em buscar restabelecer relações com sua mãe indiana. Não sabemos ao certo se isso vai ser possível, mas tudo o que eu mais queria neste mundo era ver meu irmão alcançar um ponto da paz de espírito que me foi presenteada. Também fiquei muito feliz de poder celebrar minha boa sorte com Azra, minha amiga desde os tempos do Navajivan, de onde partimos juntos naquela viagem para a Austrália que abriu nossos horizontes. Nos primeiros anos, com a amizade que se estabeleceu entre nossas famílias, mantínhamos contato por telefone com bastante frequência e, ocasionalmente, visitávamos um ao outro. Embora tenhamos perdido um pouco o contato conforme fomos ficando mais velhos, como acontece com muita gente, de vez em quando colocamos a conversa em dia, falando de um novo emprego, de um novo relacionamento e da vida em geral. Existem alguns aspectos das minhas experiências de que só Azra e eu partilhamos, e me considero uma pessoa de sorte por ter uma amiga assim. Quando olho para trás e penso no processo que me levou à descoberta da cidade de Kandiwa, sobretudo nas buscas exaustivas no Google Earth, percebo que minha abordagem poderia ter sido diferente e que talvez eu pudesse ter encontrado mais rápido o que estava procurando. Poderia ter investigado melhor os vários vilarejos e cidades de nome semelhante a Burhanpur que constassem nos mapas e levado em consideração locais mais distantes de Kolkata. É impossível que, através de buscas mais aprofundadas na internet, eu tivesse conseguido alguns desses lugares logo de início, ou pelo menos restringido a área de busca. Também poderia ter limitado minhas buscas a ferrovias situadas nas proximidades de uma pequena lista de cidades de nome semelhante a Burhanpur, em vez do trabalho presunçoso de rastrear todas as rotas que saíam da estação de Howrah, que se encontrassem dentro de um perímetro calculado grosseiramente, ainda que a lógica por trás dos meus métodos fosse irresistível. Talvez assim, Kandiwa tivesse aparecido mais rapidamente, ou talvez não. Mas não fiz nada desse jeito. Fiz as coisas segundo o melhor método que consegui pensar na época. Não me arrependo de como as coisas acabaram acontecendo, com exceção
da trágica morte do meu irmão, fico admirado com as reviravoltas miraculosas da minha história. A visão de mamãe que a fez querer adotar uma criança em outro país, o fato de a minha mãe indiana ter visto uma imagem de mim enquanto orava na véspera do nosso reencontro, e até mesmo a incrível coincidência de eu ter estudado em um bairro chamado Hol Rai. Às vezes é difícil não imaginar a atuação de forças que me fogem à compreensão, ainda que eu não sinta nenhum impulso de converter isso em alguma crença religiosa. Sinto com clareza que, de um menino perdido e sem família, até um homem com duas, tudo estava fadado a acontecer exatamente como aconteceu. E esse pensamento gera em mim um profundo sentimento de humildade. Minha jornada pela Índia. Essas são as duas rotas de trem mais prováveis de Burhanpur a Kolkata, presumindo-se uma única troca de trens ou talvez nenhuma. Muito embora eu jamais vá saber ao certo qual rota tomei quando criança, ninguém suspeitava que eu tivesse sido transportado para tão longe, e foi isso que arruinou todos os esforços no sentido de encontrar minha casa e minha família. Em 2012, viajei no Kolkata Mail, cruzando o país com muito mais conforto que da primeira vez. Fim. Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste livro e estou muito feliz de ter a oportunidade de poder ler ele para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo livro.